Uma das maiores crenças da humanidade é que o dinheiro e a espiritualidade não podem andar junto e que os ricos não vão para o reino dos céus, que os ricos são menos espiritualizados. Mas hoje nesse vídeo eu vou te mostrar 6 razões para você acreditar que quanto mais rico você for, mais espiritualizado você se torna. Vem comigo? Solta a vinheta! A área financeira é a área da nossa vida onde a gente mais tem crenças limitantes. E essas crenças vieram desde os nossos antepassados, vieram também da interpretação da Bíblia. Por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A gente vem trazendo isso desde os tempos lá dos nossos antepassados, achando que Deus então se agrada com a nossa pobreza. O fato de a gente acreditar que o dinheiro ele é ruim, que o dinheiro é mau, que quem é rico não é espiritualizado, faz a gente se sabotar. Inconscientemente a gente acaba tendo atitudes que levam o dinheiro para bem longe da gente. Então é importante a gente prestar atenção nessas crenças, alterar o nosso nível de consciência, para trazer uma nova consciência de que o dinheiro sim é bem-vindo, de que o dinheiro sim nos torna pessoas melhores, de que o dinheiro e a espiritualidade podem andar junto e de que o dinheiro ajuda a sermos mais espirituais. E nessas 6 razões, então, eu vou mostrar para você como que isso é possível, como que a gente pode mudar essa nossa consciência. Então vamos lá, o primeiro motivo que prova que a escassez financeira não ajuda em nada a nossa espiritualidade é que quando os casais estão na escassez financeira, eles brigam mais. As finanças estão entre os top motivos de brigas entre os casais. Quando um casal está passando pela escassez, eles ficam com os nervos à flor da pele, começam a jogar culpa um no outro, um quer uma prioridade X, o outro quer a prioridade Y. Isso causa muitas desavenças entre um casal. Mas aí pensa, o casal ele se uniu com as bênçãos de Deus para eles serem felizes, para eles formarem uma família harmoniosa. E com essas brigas, devido ao dinheiro, eles não estão agradando Deus. Então, a escassez de dinheiro não ajuda esse casal. Muito pelo contrário, se o casal tem prosperidade financeira, as finanças é um motivo a menos de briga. O casal tem muitos outros desafios a serem vencidos, mas se ele tem prosperidade financeira, esse casal tem um motivo a menos para brigar. E assim, então, eles vão poder ter a cabeça tranquila para viver mais a espiritualidade deles. Eles vão cumprir aquilo que foi a promessa deles lá no altar, quando eles prometeram ser unidos, viver harmoniosamente. O segundo motivo que prova que a escassez financeira não ajuda a nossa espiritualidade é que quando a gente está com falta de dinheiro, a gente tem que trabalhar com algo que deixa a gente infeliz. Nós temos um propósito de vida, nós temos uma missão a cumprir aqui na Terra. E quando a gente está na escassez de dinheiro, a gente não tem opção de escolha. A gente tem que trabalhar com aquilo que aparece. E muitas vezes aquilo que aparece não é exatamente aquilo que toca o nosso coração, não é exatamente aquilo que a gente veio fazer aqui na Terra. A gente tem que se sujeitar a posições que não nos deixam viver o nosso propósito. E será que Deus se alegra quando a gente não vive o nosso propósito? Eu tenho certeza que Deus fica muito alegre, que a gente se aproxima de Deus quando a gente vive a nossa missão, quando a gente vive o nosso propósito. E o dinheiro, ele traz pra gente essa liberdade de escolha, de eu poder escolher de acordo com aquilo que está no meu coração. Eu escolho fazer a atividade X ao invés da Y, mas na escassez eu não tenho poder de escolha. E aí eu vou deixando então a minha missão, meu propósito de lado, e isso vai me distanciando cada vez mais da minha espiritualidade. Motivo número 3 que prova que a escassez financeira não ajuda a sua espiritualidade é que quando a gente está na escassez, nós não vivemos o nosso total potencial. Nós temos um potencial dentro de nós que precisa ser aflorado, precisa ser despertado. Nós temos dons, talentos, nós temos vocações para determinadas áreas mais do que outras. Mas para a gente desenvolver essas nossas vocações, para desenvolver os nossos talentos, nossos dons, nós precisamos de pessoas, precisamos de ferramentas para desenvolver isso.
Então imagina uma pessoa que tem o talento de ser médica, um exemplo. Essa pessoa ela precisa de ter prosperidade para ela pagar uma faculdade de medicina. Ela precisa ter prosperidade para ela montar o consultório dela, para ela fazer uma especialização. Se é um dentista, essa pessoa precisa ter prosperidade para, além de pagar a faculdade, montar o consultório. Se uma pessoa tem potencial para ser um cantor, essa pessoa precisa de um professor. Ela precisa de comprar instrumentos, porque tudo isso vai aprimorar e vai aflorar os talentos, o potencial da pessoa. Uma pessoa que tem potencial para ser médico, mas não tem condições de estudar, ela não vai usar o potencial dela. Ela não vai usar o potencial de ajudar as outras pessoas, de levar saúde para as pessoas. Aquele que tem vocação para ser um compositor ou um cantor, se ele não tiver condições de pagar um professor ou de comprar alguns equipamentos de som, esse potencial vai ficar lá guardado. E será que Deus se alegra quando a gente fica ali murchinho com o nosso potencial guardado, sem conseguir executar? Então, mais uma vez, ter prosperidade, ter abundância, nos aproxima de Deus, nos aproxima da nossa espiritualidade, porque traz felicidade, porque faz com que a gente cumpra aquilo que a gente veio cumprir, porque aflora, põe para fora o melhor da gente. E isso com certeza nos aproxima de Deus. O quarto motivo que prova que a escassez não ajuda a espiritualidade é que quando a gente está na escassez, a gente não vive a nossa naturalidade. Todos nós temos uma natureza particular dentro de nós. E essa nossa natureza, ela foi implantada aqui por Deus, veio com a gente, porque faz parte dos nossos sonhos, dos nossos gostos. E cada um tem uma tendência para a sua naturalidade. Algumas pessoas têm a tendência de querer viajar o mundo, outras pessoas têm a tendência de serem urbanas, outras de serem mais rurais. E viver na escassez não contribui para a gente viver a nossa naturalidade. Porque aquele que vive na escassez, ele, de novo, não tem poder de escolha. Ele não tem como escolher, optar por morar num sítio, por morar na praia, por morar na montanha ou por viver a vida viajando, porque ele não tem condições, não tem essa escolha. E aí a gente tem que começar a viver só aquilo que dá, porque a gente não pode viver aquilo que a gente quer. E será que Deus se alegra em ver os filhos dele vivendo conforme dá? Ou será que ele se alegraria mais de ver os filhos dele tomando as rédeas da vida e vivendo tudo aquilo que ele quer viver, tudo aquilo de acordo com a naturalidade de cada um? Eu garanto que Deus se alegra mais quando a gente está vivendo a nossa naturalidade, quando a gente faz aquilo que a gente quer, quando a gente coloca para fora toda a natureza que existe dentro de nós. A sexta razão que prova que a escassez não ajuda em nada a espiritualidade é que quando a gente está na escassez, a gente não consegue ajudar ninguém. Uma pessoa que está na escassez financeira, ela pode até conseguir doar um pão para um mendigo. Mas a pessoa que tem prosperidade financeira conseguiria até doar uma padaria para alguém. E aí eu vou trazer aqui uma história da minha mãe, que a minha mãe ela sempre disse que a gente só precisa do suficiente para viver. Sempre quando eu falo que eu estou trabalhando demais, ela comenta que a gente não precisa de muito dinheiro. Selma, para que você está trabalhando desse tanto? A gente só precisa do suficiente. E aí um dia eu perguntei para ela se ela ganhasse muito dinheiro, se ela tivesse esse potencial para ganhar muito dinheiro, se ela não ia querer ser rica. E ela me disse que ela não ia querer ser rica, que ela só precisa do suficiente. E aí eu disse para ela, mãe, então eu acho que a senhora não tem um bom coração, porque se a senhora tivesse potencial para ser rica e ainda assim recusasse, quer dizer que a senhora não tem um bom coração. Porque se a senhora ganhasse muito dinheiro, se a senhora fosse rica e tivesse um bom coração, seria só a senhora doar para as pessoas. Vai ajudar aquela pessoa, aquele vizinho que está aguardando para fazer uma cirurgia pelo SUS. Vai ajudar aquela mocinha que está com sonho de fazer a faculdade dela. Então, nós temos medo de quem a gente vai se tornar quando a gente for rico. Porque às vezes a gente não sabe. Quando eu for rico, será que eu vou me tornar egoísta, mesquinho? Será que eu vou me tornar uma pessoa do mal? Mas se a gente tem certeza absoluta a respeito do nosso coração, de que nós somos pessoas boas, de que nós ajudamos as outras pessoas, não tem nenhum problema em ser rico.
porque quando eu sou rico, mais pessoas eu posso ajudar. Mas será que se a gente for rico, a gente realmente vai ajudar? Então o medo pode estar nesse ponto, porque a gente não tem certeza sobre quem a gente vai se tornar sendo rico. Então vigie o seu coração, olha para dentro de você, porque se você tem um bom coração, você pode sim começar a pedir a Deus mais e mais prosperidade para a sua vida. Você não precisa mais pedir só aquele pouquinho, não, Deus, eu quero só o suficiente. Você pode pedir muito para Deus, se você tiver um bom coração. A sexta razão que prova que a escassez financeira não ajuda em nada a espiritualidade é que na escassez nós não conseguimos inspirar ninguém. Uma das coisas mais bonitas e que mais impulsiona o outro é ser o exemplo, é inspirar alguém. Quando você é inspiração para alguém, você pode mudar a vida dessa outra pessoa através do seu exemplo. Mas uma pessoa que tem escassez, que ela tem falta de dinheiro, como que ela pode inspirar outras pessoas? Então, com certeza, quando você tem prosperidade na sua vida, você inspira outras pessoas, isso agrada a Deus e você se aproxima um pouco mais da sua espiritualidade. Eu desejo para você muita prosperidade, que você tenha muitos recursos financeiros, que você tenha abundância na sua vida, para que você tenha possibilidade de viver toda a sua naturalidade, que você possa aflorar todo o potencial que existe em você, que você possa viver bem com as pessoas, que você possa inspirar pessoas, ajudar pessoas e que você possa viver a sua melhor versão, o seu total potencial, para dessa forma agradar a Deus. Mas se você quer já ajudar alguém, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de saber desse conteúdo. Pensa aí agora, quem é a pessoa que precisa ouvir isso? Quem é a pessoa que está na escassez e que merece ouvir esse conteúdo? Compartilhe então com quem você ama e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e eu te vejo nos próximos vídeos.